Pessoal, tudo bem? Aqui é a Valquíria. Hoje vamos entrar em outro assunto, conteúdo novo. Hoje vamos falar sobre a membrana celular e citoplasmática. Vamos lá. A primeira parte é como construindo, né, o modelo atual da célula. O conceito de células como unidade básica da vida, foi ser construído a partir da década de 1840. Foi quando foi aceito os fundamentos da teoria celular. Essa teoria celular, para a gente hoje, aparece tão óbvia que às vezes submetimos a importância para a biologia. Por exemplo, as pessoas, minhocas, os cogumelos, as bactérias, são um exemplo que são todos construídos pelo mesmo tijolo biológico básico, que é a célula. Pronto. Uma verdade que existe é que há diferença entre as células de diversos organismos e também entre as células de um mesmo organismo. A maioria dessas diferenças são concentradas entre bactérias, que apresentam células procarióticas, destituídas de núcleo, ou seja, que não tem núcleo, e de organelas e membranas, e dos demais seres vivos que têm células eucarióticas, com a presença de plastos no citoplasma, e das células vegetais, que diferencia das células animais. Por exemplo, as células vegetais também são dotadas de uma parede celular e ausente nas células animais. Apesar dessa diferença, uma análise dos aspectos celulares essenciais mostra que todas as células eucarióticas partilham a mesma estrutura básica e funcionam de modo bem parecido. E no próximo capítulo, nós vamos estudar justamente esses aspectos fundamentais da estrutura e do metabolismo dessas células. Aqui na imagem, nós podemos ver o neurônio, podemos ver umas plaquetas sanguíneas, as hemácias, os leucócitos, a célula muscular e a célula do epilétio do intestino. Bom, aqui temos a tridimensionalidade da célula viva. Eu não sei se vocês já tiveram acesso à observação no microscópio, mas quem já teve a oportunidade de observar uma célula no microscópio, um corte dessa célula, eu acho que ficou bem decepcionado, porque é bem diferente dessas gravuras que vemos, bem coloridas, bem estruturadas, né? O que você vê na lâmina do microscópio vai estar bem diferente dessas ilustrações aí. Em primeiro lugar, essa diferença ocorre por limitações das técnicas e dos aparelhos de observação microscópica. Como vimos lá no capítulo anterior, né? Antes de observar células, nós temos que matá-las, temos que usar algum tipo de morfina, de formol, de álcool, de alguma coisa para matar a célula, mas que preserve o máximo das estruturas, para não haver nenhuma divergência, não haver nenhuma dúvida de como é a estrutura da célula. Em seguida, nós precisamos obter fatias bem fininhas daquela célula. Geralmente é utilizado um bisturi para fazer os cortes histológicos, que permitam a passagem da luz lá do microscópio. Quando você vai observar, tem uma luz, tem a lâmina, e você consegue observar através dessa passagem da luz, que ocorre nos microscópios fotônicos, ou de feixes eletrônicos, nos microscópios também eletrônicos de transmissão,
Em muitos casos, antes e depois do corte, o material a ser observado, ele tem que passar por um tratamento, dependendo desse material, com substâncias corantes, né? Com alguma substância que vai facilitar o aumento do contraste entre as partes celulares, permitindo distingui-las. Com tantos tratamentos, as intervenções não é de admirar que a construção da imagem do que seria célula viva funcionante exija muita imaginação. Então, aqui na célula, ela é constituída pelos microtúbulos, né? O centríolo, a cromatina, o núcleo, a carioteca, aí tem os poros, né? A retícula endoplasmática, o citossol, perixossomo, retículo endoplasmático não granuloso, complexo golgiense, a membrana plasmática, a mitocôndria, os ribossomos e os lissossomos. E aqui tem a outra célula para comparar. A primeira aqui, a letra a figura A, ela é a célula vegetal. E a figura B, a célula A é a animal e a célula B é a vegetal. E aqui estão as duas parcialmente cortadas, né? Para mostrar os diversos componentes e como são entre si. A segunda célula, que é a vegetal, ela é formada por microtúbulos também por ribossomos. No núcleo tem a cromatina, o nucleolo, a carioteca e poros, assim como a célula vegetal. Aí tem o vácuo central, que é esse vácuo aqui, que não tem nada, que no caso na célula animal não tem. Aí tem o citosol, cloroplasto, mitocôndria, complexo golgiense, retículo endoplasmático não granuloso, membrana plasmática e a parede celosiótica, o retículo endoplasmático granuloso, que também tem na célula animal. Bom, aqui temos as características das membranas biológicas, a biomembrana, né? Que em função do comportamento das células de diversas situações, que é inchar, murchar, estourar, tudo isso pode ocorrer na célula, na hora da observação. Então, os primeiros citologistas logo perceberam que elas eram delimitadas por algum tipo de película para acontecer isso, né? Porém, essa película era muito fina e até invisível para os mais poderosos microscópios fotônicos e mais modernos. Essa película hipotética foi denominada de membrana plasmática. Então, com o progresso da microscopia eletrônica, a membrana plasmática foi finalmente visualizada nos cortes transversais observados ao microscópio eletrônico. Ela vai aparecer sempre situada com a estrutura bem fina. Ela vai aparecer com duas linhas escuras entremeadas por região central, uma região central mais clara, e sua espessura ela tem em torno de 5 nanômetros, então ela é bem pequena mesmo, bem fina. A microscopia eletrônica e as análises bioquímicas, elas revelam também que o citoplasma de uma célula eucariótica é repleto de membranas com espessuras e composição químicas semelhantes às membranas plasmáticas.
Esse sistema membranoso citoplasmático forma um labirinto de túbulos e de bolsas, cercando por um fluido bem aquoso, no qual há túbulos e filamentos proteicos finíssimos, além de partículas de diversos formatos e tamanhos. Atualmente, o termo biomembrana designa tanto da membrana plasmática quanto das membranas que dividem o interior da célula e os seus compartilhamentos. Então, pessoal, por hoje é só nossa aula e vamos entendendo mais um pouco de como funciona, né, as membranas, de acordo com que o conteúdo for fluindo. Então, a próxima aula, obrigado e até a próxima.